Na semana passada, o Irã conseguiu roubar dois Airbus A340 que estavam estocados na Lituânia. Como é que em pleno 2024 o Irã ainda consegue fazer esse tipo de coisa? Vamos descobrir agora. De fato, o Irã, mais precisamente a Mahan Air, conseguiu roubar dois Airbus A340 que estavam estocados lá na Lituânia na semana passada. Como é que essas companhias aéreas ainda conseguem fazer esse tipo de manobra? Bem, antes de entendermos como foi feita essa manobra, primeiro precisamos entender quais são as sanções, ou melhor, como são essas sanções? Lá no passado, o Irã conseguia ter acesso a peças e aeronaves norte-americanas sem nenhum tipo de sanção, sem nenhum tipo de restrição. E isso pode ser observado, por exemplo, no histórico D747-100 Tanker, que atualmente está a serviço da Força Aérea do Irã. Olha só o histórico dessa aeronave, colocando aí na tela para vocês. Repare que esse avião deveria ter sido entregue à Eastern Airlines, mas isso não aconteceu. Então, em 1971 ele foi entregue à TWA. Porém, em 1975 ele retorna para a Boeing para que em dezembro daquele ano ele fosse para a Força Aérea do Irã. O que aconteceu aí? O Irã comprou a aeronave e a Boeing foi quem ficou responsável por fornecer a aeronave já convertida de passageiros para a aeronave que pode transportar cargas e ser avião tanque, tá? Realizar reabastecimento aéreo de outras aeronaves. Como na época não existiam sanções, a Boeing contratou uma empresa, ou melhor, terceirizou o serviço. A outra empresa então fez a conversão. A Boeing então posteriormente entregou a aeronave para a Força Aérea Iraniana. Então, como você pode ver, a Boeing fazia negócios com o Irã e companhias aéreas iranianas. Porém, posteriormente, seriam aplicadas sanções ao país e sanções que afetariam as companhias aéreas, proibindo a Boeing e outras fabricantes norte-americanas de fornecerem peças e aeronaves para as companhias aéreas iranianas e para a Força Aérea Iraniana. Resultado, olha só essas imagens de satélite de aeroportos no Irã. Na maioria dos aeroportos, você pode observar que várias aeronaves ou estão abandonadas ou estão sucateadas. As que estão sucateadas, muito provavelmente, tiveram peças removidas para serem usadas em outras aeronaves, permitindo aí que várias companhias aéreas e que outras aeronaves pudessem continuar voando, mesmo com as sanções impostas. Porém, no longo prazo, isso seria insustentável. As aeronaves que estavam sendo canibalizadas não teriam mais peças de reposição para aeronaves mais novas, e com isso o Irã teria que buscar outra solução. As companhias iranianas precisavam de ter outro método, achar uma outra forma de achar peças mais novas. E aí foi então bolada a seguinte estratégia, a mesma estratégia que foi usada na semana passada para ter acesso a dois A340. A estratégia é a seguinte: imagine a seguinte situação. Uma empresa na Europa comprou aeronaves que estavam sendo aposentadas, enviadas para cemitérios de aviões, com o intuito de revender as peças que ainda estavam boas dessas aeronaves para outras empresas, tá certo? O que o Irã faz? O Irã vai então a um determinado país, monta uma empresa aparentemente idônea nesse país, uma empresa que compra peças usadas ou compra aeronaves usadas, enfim, e cria uma imagem de que essa é uma boa empresa perante ao mercado e que a empresa não tem envolvimento com nenhum país sancionado. O que acontece? A empresa então negocia a compra de aeronaves usadas, tá? Quando a compra é concretizada, a aeronave ou as peças precisam ser enviadas de quem vendeu para quem comprou. Se o avião ainda tem condição de voo, o avião precisa então decolar do local onde ele está armazenado para o local onde está a suposta empresa. E na maioria das vezes a rota desse voo passa perto
do espaço aéreo iraniano. Então, quando a aeronave decola rumo ao seu novo proprietário, ao passar próximo do espaço aéreo iraniano, o transponder é desligado e a aeronave pousa no Irã, dando então às companhias aéreas iranianas novas aeronaves. E essa tática foi decisiva novamente para que a Mahan Air conseguisse outros 2 Airbus A340. Na semana passada, 2 A340 que estavam lá na Lituânia, tá? Nesse local aí, eles decolaram com destino às Filipinas, supostamente com destino ao seu novo proprietário. Mas quando adentraram em espaço aéreo iraniano, os transponders foram misteriosamente desligados e as aeronaves pousaram no Irã. A tática já tinha sido realizada no mês de março, quando outros 2 A340, que também estavam na Lituânia, voaram e desapareceram quando entraram no espaço aéreo iraniano e hoje estão voando a serviço de quem? Da Mahan Air. É só pesquisar aí na frota da Mahan Air e você vai encontrar esses 2 A340 já voando pela empresa. Então, essa é a tática que o Irã usa, tá certo? Só que dessa vez eles tiveram um baita prejuízo, porque eram para ter sido desviados 3 Airbus A340 e não apenas 2. Porém, o governo da Lituânia, a autoridade local, percebeu a manobra ao notar que o último A340 a deixar o país estava carregado com peças de outras aeronaves. E aí, eles ligaram os pontos e impediram que o terceiro A340 deixasse o país e ele está lá retido no aeroporto da Lituânia, tá certo? Então, se o Irã comprou as 3 aeronaves, ao menos uma eles não vão receber. Então, essa é a forma usada pelas companhias aéreas iranianas. Por isso que você ainda vê eles voando A340, vários modelos, porque dessa forma eles estão conseguindo peças mais novas que poderão ser usadas em outras aeronaves. E um detalhe muito importante que eu não posso deixar de mencionar nesse vídeo é que essas empresas, a empresa que era dona das aeronaves, que vendeu os A340 para essa suposta empresa das Filipinas, ela é a maior prejudicada nessa história, porque se o governo norte-americano ou outros países associarem que essa empresa está ajudando empresas aéreas do Irã que são sancionadas, poderão então impor sanções ou restrições a essa empresa. Então essa é a maior preocupação dessas empresas ao venderem sem saber aeronaves para empresas iranianas, tá certo? Porque essas empresas poderão também sofrer sanções, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.